Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, tudo bem? Como foi o fim de semana? Aqui em casa foi um fim de semana bem movimentado, mas vai dar certo, né? Vamos lá? Pessoal, hoje é dia 19 de agosto e aí a gente vai fazer a reflexão sobre o capítulo 19. E nessa reflexão do capítulo 19, a primeira coisa que ele fala, né, o tema predominante aqui é o pobre. E aí, sobre o rico e o pobre. E a relação da conduta pessoal nossa, né? Que às vezes não é proporcionada nem pela riqueza e nem pela pobreza. Porque a conduta pessoal, na verdade, ela tem a ver com o discernimento contínuo. Ou seja, o jeito que a gente age, a forma com que a gente faz as coisas na vida da gente não tem a ver se você é rico, se você é pobre. Sim, se você é sábio, se você é inteligente e se você faz uso do discernimento. Um exemplo bom foi o que aconteceu ontem. Eu pratico a igreja, né? E fim de semana a gente vai. E ontem chegou uma senhora e todas as vezes ela vem com os mesmos assuntos. Reclama da falta de atenção da filha, reclama que a filha não tá nem aí para ela. E você vê que ela tá sofrendo. Ela é uma senhora que tem uma condição razoável, mas ainda assim ela não consegue sair desse círculo vicioso. Ela não consegue deixar de se ferir, porque ela segue as pessoas no Instagram, ela segue o ex-marido, ela segue a ex-cunhada, e ela vai tirando print das coisas que eles fazem. E aí eu te pergunto, não tem nada a ver com o que ela tem, não tem nada a ver com a situação de vida confortável, mas ela mesma está presa no comportamento de cada vez se ferir e se ferir e se ferir e se colocar na posição de vítima, na posição em que a filha não lhe dá atenção, que ela não a honra. E isso não tem a ver com a sua situação financeira, e sim com a sua falta de capacidade que você está tendo no momento, né? De sentar, parar, falar, por que eu estou fazendo isso comigo mesma? Por que eu estou me ferindo tanto? Cada um, gente, dá o que tem. Um relacionamento, ele é feito de duas pessoas, ele é uma via de mão dupla. Não tem como você se relacionar bem com uma pessoa se a outra pessoa não está afim de se relacionar com você. Então, qualquer coisa que você faça para que você siga se relacionando com essa pessoa vai ser em vão. Porque para essa pessoa, isso não está sendo importante no momento. Não é o que ela quer. Então, você precisa entender. Cada um dá o que tem. Quando um não quer, dois não brigam. Né? Então, isso aqui é a primeira coisa que a gente tinha que refletir, né? E o que acontece? Esse relacionamento, né? Esse discernimento contínuo, ele tem que manter sempre, e em primeiro lugar, a gente dar exemplo e ter respeito ao Senhor. Não é que eu também vou virar e falar,
qual que é o seu problema, então eu não quero saber. Não. Porque às vezes a pessoa ela está tendo dificuldade de ter clareza da realidade. Ela, como mãe, tinha que ser mais inteligente, emocionalmente falando, e tentar mostrar para a filha que a conduta dela não está sendo uma conduta de honra. Só que tem um outro lado. Por que que ela tem tanta necessidade de que a filha a aceite da forma que ela é? O que que está por trás disso daí? Então é a gente ter a inteligência e a sabedoria de ir avaliando as coisas e parar de se machucar com coisas que não fazem sentido. E nesse mesmo capítulo 19, ele começa a falar também sobre a mulher briguenta, o preguiçoso, que essas figuras são aquelas que elas simbolizam o mau funcionamento do lar, né? E se você tem um lar disfuncional, isso vai esbarrar onde? Na sociedade. Se você tem filhos, adolescentes, o seu lar ele está disfuncional, os seus filhos vão pegar isso e levar para fora, né? Eles vão ter dificuldade no trabalho, na escola, com as pessoas que eles se relacionam. Então, a importância de você proporcionar isso para os seus filhos, né? E família é o primeiro lugar aonde a gente reflete a situação social, né? Aonde a gente cultiva valores, aonde a gente explica civilidade, o que é moral. Isso começa dentro de casa. Não tem essa que é a escola que educa, não. A educação, ela é feita dentro de casa, né? Depois, ele vai falar uma parte a respeito e a importância de ouvir os conselhos, que a gente já falou sobre isso, né? O problema não é ouvir conselhos. O problema não é, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Não. O problema é que a gente não consegue determinar pessoas capazes de nos aconselhar. A gente vai pegar conselhos com quem não está nem aí, não está nem pensando aonde você está querendo chegar. Então, a gente pega conselhos com as pessoas que não têm capacidade, não têm formação para nos aconselhar. E por último aqui, fala sobre isso, né? O respeito e a caridade para com os pais, que eu vejo que é o motivo maior de sofrimento dessa senhora. Porque a gente não pode desmerecer o sofrimento do outro. Só que a gente pode sim fazer perguntas e estar próximo para que o outro possa entender qual a necessidade de estar tão preso a uma outra pessoa e por que a sua felicidade está dependendo disso. Mostrar para os nossos filhos tudo que já foi feito até aqui. Como eles são importantes para a gente. Como é importante que eles observem a sabedoria, que eles tenham condutas e atitudes sábias. E de cumprir o princípio básico, né? Honrar pai e mãe. E honrar, inclusive, porque esses pais, eles são os primeiros mestres e educadores da vida de uma criança e de uma adolescente. Isso já é motivo suficiente para que a gente honre os nossos pais, independente da forma que eles são. Nós precisamos aceitar o jeito do outro. Jesus amou cada uma das pessoas, independente se ela é enjoada, se ela é chata. Jesus amou, independente de qualquer coisa. A gente não tem que mudar as pessoas, a gente só precisa aceitar.
aceitar a diferença, respeitar, né? Então vamos fazer a leitura aqui rapidinho. Mais vale um pobre que caminha na integridade que um insensato com lábios mentirosos. Sem a ciência, nem mesmo o zelo é bom. Quem precipita seus passos desvia-se. Gente, sem conhecimento, não adianta você ser uma pessoa zelosa. Tudo na vida a gente tem que ter uma intencionalidade, a gente tem que ter conhecimento. E isso é adquirido, nós temos que investir tempo nisso, em adquirir conhecimento. A loucura de um homem o leva para um mau caminho. É contra o Senhor que seu coração se irrita. Ou seja, a pessoa tola, a pessoa que só age com tolice, a primeira coisa que ele está fazendo é ferir ao Senhor. Porque Deus nos fez imagem e semelhança dele. Como assim que você vai sair por aí agindo com tolice, sem observar os ensinamentos, sem buscar conselhos, só reclamando da vida? Nós somos feitos imagem e semelhança do Deus vivo. Nós temos sim que observar a sabedoria, que buscar conhecimento, tá? A riqueza aumenta o número de amigos. O pobre é abandonado pelo seu único companheiro. Falando aqui, né, a respeito do pobre. Que a gente observe isso. Tem mais pessoas, várias pessoas que são necessitadas. Se você é uma pessoa que tem posses, isso pode sim proporcionar que você tenha uma quantidade, uma infinidade de amizades. Mas espera aí, será que são amizades realmente boas? Né? E o sinônimo de pobre também é aquela pessoa improdutiva. Tem muita gente que não investe tempo em ser produtiva. Tem muita gente que só reclama. Já levanta o dia sem desenvolver e fazer nenhuma atividade e só reclama. Isso é uma pessoa pobre. Às vezes a gente tem que parar e pensar, a pobreza não é só de posses, não, de riquezas, não. Existe a pobreza espiritual. Porque cada um de nós somos chamados conforme o nosso propósito. E o que você está desenvolvendo com o talento que Deus te deu? A partir do momento que você decide não fazer absolutamente nada com isso, você está sendo pobre. Porque você não tem coragem para agir, para fazer as coisas a que Deus te chamou para ser feito. O falso testemunho não fica sem castigo. O que profere mentira não escapará. Ou seja, cuidado com os lábios mentirosos. Mentira tem perna curta. Não adianta você ficar insistindo em mentir. Uma hora ou outra a clareza vai aparecer. O homem generoso possui muitos lisonjeiros. Todos se tornam amigos de quem dá. Quem é generoso possui muitas amizades. E todas as pessoas gostam de estar ao lado de quem é generoso e de quem é sábio. Todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais seus amigos que não hão de se afastar dele. Quem não produz nada, de novo a pobreza. Quem dedica a vida só a se lamentar e não faz absolutamente nada produtivo. Quem quer estar do lado de uma pessoa assim, gente? Quem quer estar ao lado de uma pessoa assim? Me conta. Quem adquire bom senso ama a sua alma. O que observa a prudência encontra a felicidade. Então, a importância da gente ter bom senso, saber o lugar que a gente está
ali no momento, né? Agir de bom senso e observar a prudência, né? Para encontrar a felicidade. O falso testemunho não fica impune. O que profere mentira perecerá. A promessa, hein, gente? Não convém ao insensato viver entre delícias, muito menos ainda a um escravo dominar os chefes. Às vezes, nesse versículo aqui, as pessoas confundem e acham que uma pessoa simples, uma pessoa que veio de baixo, e uma pessoa que era escrava, uma pessoa que era serva, não pode dominar entre os chefes. Não é isso que ele quer dizer. O que ele quer dizer é que se esse escravo, se esse servo, se esse pobre domina sem nenhum conhecimento, o que vai ser do povo? O que vai ser daquela nação? Né? Olha o nosso exemplo. Você ter um presidente, uma pessoa que nunca trabalhou, que nunca desenvolveu, você eleger como um político, um vereador, um deputado que nunca trabalhou, que nunca desenvolveu nada, como que essa pessoa vai cuidar do recurso? Com sabedoria, com inteligência? Como que essa pessoa vai estar capacitada para olhar as necessidades de um povo? Se ela nunca passou por esse caminho, gente. É exatamente isso. Não tem problema uma pessoa vir de baixo, né? Uma pessoa simples dominar sobre os chefes. O problema é essa mesma pessoa simples não ter feito nada de produtivo na vida. Porque ela não vai ter experiência. Se ela não tem experiências, ela não é sábia. Ela não vai saber tomar decisões de forma sábia em prol do todo. Esse é o problema. Um homem sábio sabe conter a sua cólera e tem por honra passar por cima de uma ofensa, ou seja, perdoar. A pessoa sábia, ela sabe que o melhor caminho é o perdão. Cólera de rei, rugido de leão, favor de rei, orvalho sobre a terra, a erva. Um filho insensato é a desgraça de seu pai. A mulher intrigante é uma goteira inesgotável. Então, ou seja, a cólera do rei é rugido de leão. Se ele está com raiva, sai de baixo. Agora, se você tem o favor do rei, ela é orvalho sobre a erva. Se você tem um filho insensato em casa, por favor, ainda tem tempo. Treina, eduque, instrui seu filho. Porque isso vai te render muita tristeza para frente se você não fizer. E a mulher intrigante é uma goteira inesgotável. Gente, ninguém gosta de estar do lado de uma pessoa reclamona. E aqui não é só a mulher, não. Mas quando ele fala da mulher, isso chama a nossa atenção duas vezes. Como que uma mãe de família vai conseguir educar os seus filhos, vai conseguir trazer paz, sabedoria e prosperidade para o seu lar, vai conseguir fazer com que o seu lar seja funcional, se ela é briguenta, se ela não observa os princípios básicos. Então, isso aqui é um segredo poderoso. Não seja esse tipo de pessoa. Porque senão o seu lar vai estar disfuncional. E isso vai ser um contra-testemunho para os seus filhos. Observa isso. Casas e bens são heranças dos pais, mas uma mulher sensata é um dom do Senhor. A sabedoria, a sensatez, a inteligência, tudo isso é dom de Deus. Nós não conseguimos adquirir absolutamente nada sem que Deus derrame sobre nós o seu dom. Então, começa a perguntar para Deus qual é o dom que Ele te deu. Existe talento?
e existe dom. E são coisas totalmente diferentes. A preguiça cai no torpor, a alma indolente terá fome. Ou seja, cada trabalhador tem direito ao pão de cada dia, ao fruto do seu trabalho. Agora, o preguiçoso, infelizmente, vai ter fome. E isso as pessoas hoje confundem, né? Muitas pessoas aí condenando os que são ricos. Gente, tem pessoas que estão onde estão e adquiriram a riqueza que adquiriram com fruto de muita dificuldade, com fruto de muito sim, de não desistir. Então, antes de você condenar uma pessoa que é rica, antes de você cair na bobagem de falar para que isso, olha a história da pessoa. Olha tudo que ela já passou. Honre. Fique feliz por ela. Porque esse é o princípio básico. Se você não honra o que o outro tem e a luta que ele passou para adquirir tudo aquilo ali, você nunca vai adquirir aquilo ali. Isso é um princípio básico, é o princípio da honra. O que observa o preceito guarda a sua vida. Quem é descuida do seu proceder, morrerá. Ou seja, observe os preceitos. Corrige teu filho enquanto há esperança, mas não te enfureças até fazê-lo. Corrija, mas não fica furioso toda hora brigando, falando, xingando, antes de chegar e corrigir. Já chega e corrige. Porque essa braveza, essa ignorância não vai levar a nada. Quem se apieda do pobre empresta ao Senhor, que lhe restituirá o favor. Gente, quem dá ao pobre, o próprio Deus vai te restituir. Vocês têm noção disso? Corrige teu filho enquanto há esperança. O homem iracundo sofrerá um castigo. Se o libertares, aumentarão a sua pena. A pessoa cheia de ira vai sofrer castigo. Você tem que dar o perdão, né? Se o libertares, aumentará a sua pena. Se você perdoa uma pessoa cheia de raiva, você aumenta a pena dela. Você sabia disso? É o contrário. Por isso o perdão é sempre o melhor caminho. Ouve os conselhos, aceita a instrução. Tu serás sábio para o futuro. Ouve os conselhos, aceita a instrução. Não seja orgulhoso. Isso vai te render frutos bons. Há muitos planos no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que se realiza. Com base nisso, peça todos os dias a Deus que a sua vontade seja santa, né? O encanto de um homem é a sua caridade, mais vale o pobre que o mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. O que possui é saciado, passará a noite sem vista da desgraça. Gente, quem é obediente ao Senhor, ele é saciado. E passará a noite sem a vista da desgraça. Nada, mal algum, vai lhe atingir. Preguiçoso põe sua mão no prato e nem sequer leva à boca. O preguiçoso, ele é tão preguiçoso que por mais que apareça algo no prato dele para comer, ele não consegue levar à boca aquilo. Quem maltrata seu pai, quem expulsa sua mãe, é um filho infame, do qual todos se envergonham. Honra pai e mãe. Só que o seu filho não vai ser capaz de fazer isso se você não instruir, corrigir. Cabe a você treinar os seus filhos. Cessa, meu filho, de ouvir as advertências, e isso servirá para que te afastes da sabedoria. A partir do momento que você decidir que você não vai ouvir advertência,
que você não vai observar as correções, você não vai chegar à sabedoria. Você não vai atingir a sabedoria. Não tem jeito. O testemunho falso zomba da justiça. A boca dos ímpios devora a iniquidade. As varas estão preparadas para os insolentes e os golpes para o dorso dos insensatos. Então, o que fala aqui no finalzinho, né? Que a pessoa insensata já está preparada aos golpes para ela. Gente, esse capítulo, ele é muito forte. Todos eles são. Cada dia que a gente lê, cada coisa que a gente assimila, tem que ser guardada. Mas além de ser guardada, tem que ser praticada. Então, nesse dia 19, eu faço um apelo a vocês: pratiquem tudo aquilo que a gente aprende aqui. Ai, Renata, mas é muita coisa. Pratica uma de cada vez. Seja intencional no seu dia, planeja. Essa semana eu vou observar ser uma melhor mãe. Não, eu estou no papel aqui da mulher briguenta. Não vou ser assim. Seja intencional. O que você vai mudar essa semana? O que você vai observar para que seus dias, para que sua casa seja uma casa funcional? É isso que está faltando às vezes. Então, o meu convite para você nesse dia é exatamente esse. Que você observe, que você leia de novo esse capítulo, que está riquíssimo. Pegue o que mais te chama a atenção e ore. Declare diante do Senhor que você vai se tornar uma pessoa sábia, que você vai amar o conhecimento, a instrução, que você vai fazer com que a sua casa seja funcional. Porque é exatamente isso que nós estamos precisando. Se toda a casa for funcional, a nossa sociedade também vai ser funcional. O nosso número 1 aqui, a nossa meta número 1, a nossa guerra começa exatamente dentro da nossa casa. Não adianta a gente ficar querendo paz, querendo que as coisas melhorem, se dentro da nossa própria casa nós não estamos conseguindo fazer e observar tudo aquilo que é necessário para que ela seja funcional. Então, esse é o meu convite para vocês nesse dia. Um beijo grande, uma linda e abençoada semana. Comenta, compartilha e amanhã a gente está aqui de novo, se Deus quiser. Um beijo, fique com Deus.